Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós temos mais um tutorial da série Combo de Jogos Natalino. E o tutorial de hoje é o jogo Double Natalino. O que é o Double? Nós temos duas imagens. Nessa imagem nós temos ícones e figuras, diferenciadas, portanto uma é igual, é idêntica, à outra. Então o objetivo é encontrar essa imagem. Esse é o jogo do Double, é uma das formas de jogar o Double, tá? E aqui a gente reestruturou para uma gamificação. Como é que ficou o resultado? Vamos dividir a turma em duas equipes, então é um jogo competitivo, e o objetivo final é ter a maior quantidade de cartas. Vai vencer quem tiver essa maior quantidade de cartas. Mas para isso precisa ser rápido no Double, precisa ter conhecimento em responder a pergunta correta e a sorte de encontrar o Papai Noel entre meio 3 cartas que serão disponibilizadas. Então aqui nós temos as fases do jogo, então estão todas bloqueadas. Vamos para a primeira. Cliquei a primeira vez, destravou. Vamos jogar essa fase. Aqui embaixo nós temos essas bolinhas indicando que primeiro time que vai participar é o time azul, depois o roxo e assim por diante, de maneira alternada. Quando a gente clica no ícone aqui do cadeado aberto, nós vamos para a primeira parte do jogo. Então, por enquanto está fechado. Quando clica no play, ele se abre. E aí vamos clicar aqui nessa bolinha de tempo. O tempo é 5 segundos, então em 5 segundos vai aparecer o bonequinho aqui. É a vez então do time azul responder qual ícone dentre essas duas imagens aqui é igual, é idêntico, Se ele acertou, beleza, ele vai passar para a fase para poder responder a pergunta. Se ele errou, vai aparecer esse X. Errou ou então não sabe qual que é a resposta, vamos clicar no tempo novamente. E aí vai ser a vez do time roxo para descobrir. Então, a vez do time roxo. Ah, ele falou que é o sino. Beleza, clicamos no sino. Tem aqui a pergunta que você vai cadastrar e o símbolo aqui dessa estrela. Respondeu essa pergunta, vamos clicar na estrela para ver a resposta. A resposta está de acordo, então o time vai escolher uma dessas cartas para encontrar o Papai Noel. Lembrando que é o time roxo que está jogando agora, que ele que acertou. Ah, ele escolheu o azul. O azul não tem o Papai Noel, então agora é a vez do time azul escolher uma outra carta. Aí ele quer a carta verde. Ele acertou, então, ou seja, o ponto vai ser do time azul, porque ele que acertou onde está o Papai Noel. Vamos clicar nessa casinha e vamos para o início. Se ele acertou, vamos clicar aqui, cartinha para ele. Agora, quem vai iniciar o jogo, independente de ter acertado ou não, vai ser o time roxo. Então, quando a gente vier para a próxima etapa, vamos clicar no play para poder abrir as cartinhas. Vamos clicar no tempo. Em 5 segundos, o time roxo vai ter que desvendar qual que é a imagem que está idêntica. Então, ele apareceu aqui. E assim por diante, até finalizar o jogo. Lembrando que esse jogo, ele faz parte de uma série de jogos de combo de Natal que eu preparei para vocês. Então, quem quiser economizar tempo e adquirir esse combo pronto, está disponível para venda lá no site estudioofficegamificação.com.br. E se você quer aprender o passo a passo, fica comigo que eu vou te mostrar. Mas antes disso, deixa o seu like. O jogo Double, ele é constituído por várias imagens ou ícones, então é necessário que você tenha esse acervo dessas imagens, tá? Aqui você pode escolher pelos ícones, utilizar o site Flat Icon ou então o Icons 8. É uns 2 sites que eu gosto demais para poder encontrar ícones, tá bom? E aí o seguinte, aqui nós vamos começar, então eu escolhi uma foto, uma imagem aqui redondinha, e do mesmo tamanho eu coloquei um círculo e coloquei um pontilhado aqui vermelho, tá? Então, aqui nós temos um círculo normal, feito de formas, aqui no inserir formas, e aqui o círculo que eu peguei de uma imagem qualquer. Primeira animação, quando a gente clicar nesse play, o que vai acontecer com essa imagem que vai ser a nossa capa? Ela vai se desvendar para poder aparecer a imagem em branco que vai ter as nossas fotos aqui, Os nossos ícones. Então, nessa imagem aqui, nós vamos colocar uma animação aqui em mais animações, mais efeitos de saída, e vamos escolher o recolher. Clique em OK, tá? Tem que clicar em OK. E nesse círculo aqui, nós vamos colocar uma animação, mais efeitos de entrada, e vamos colocar alongar. E OK. Ou seja, é o inverso. Um é o inverso do outro, tá?
Aqui eu vou colocar com o anterior e vou colocar um pouquinho de atraso, ou seja, assim quando ele sumir, o outro vai aparecer. E eu vou posicionar um sobre o outro e vou engatilhar nesse play, tá? Então é só colocar um retângulo e vamos engatilhar. Vou selecionar essas duas animações, disparar ao clicar em... Cadê qual que é o meu play? Não sei qual que é o play, então deixa eu renomear aqui. Play. Beleza, vou pegar essas duas animações aqui. Em animações, disparar ao clicar em play. Quando eu coloco no modo apresentação, vai acontecer isso, ó. Tudo bem? Então, some a parte colorida e entra a parte branca. Como essa daqui vai ser igualzinha, eu posso deletar isso daqui, que eu já tinha trago do jogo pronto pra cá, e vou duplicar, Ctrl D, tá? Então, eu dupliquei com todas as animações. E vamos colocar aqui uma abaixo da outra. Então, vamos colocar o seguinte, todas as duas com o anterior, eu vou colocar aqui, ó, o desaparecer com o desaparecer e o aparecer com o aparecer, tá? As duas imagens juntas. Por quê? Quando a gente colocar no play, as duas vão acontecer ao mesmo tempo, tudo bem? Então, engatilhado no play, nós temos essa parte aqui para desaparecer e essa daqui para desaparecer também. As duas vão desaparecer juntas. Depois que elas desaparecerem, essas duas vão aparecer, tá? E agora nós vamos organizar uma estrutura para a gente poder fazer o Dumble. Eu venho aqui em inserir e vou inserir círculos. Aqui eu já vou tirar o contorno da forma e você vai inserir quantos círculos você desejar. Esses círculos é onde vai constar as suas imagens, tá bom? Então aqui eu vou colocar 5. Então 5 aqui e 5 do outro lado. Um desses círculos eu vou pintar de uma outra cor. Para quê? Para saber que nesse campo aqui é onde eu vou colocar uma imagem igual a que vai constar no outro lado, tá bom? Só isso. E aí, nesse ícone, nesse círculo aqui, eu vou colocar um hiperlink para ela ir para o próximo slide. Então, colocar neste documento, próximo slide. Porque quando o grupo encontrar a resposta certa, ele vai ser direcionado para o próximo slide, que vai ser onde vai ter a pergunta, beleza? Agora, esse xizinho aqui, ele vai aparecer toda vez que eu escolher uma resposta que esteja errada. Então, nesse X, eu vou colocar aqui uma animação de zoom, de entrada, zoom. Clico com o botão direito em opções do efeito, radar de intervalo, 5 segundos para ele ser bem rápido, e eu vou colocar retroceder após terminar a execução. E eu vou engatilhar ele nesses pontos aqui, ó. Porque se eu selecionar alguma imagem, algum desses outros campos azuis, que não é a resposta certa, ele vai aparecer. Então, eu vou renomear aqui esses campos para facilitar a nossa vida, tá? Então, eu só vou aqui enumerar. Então, só para não ter problema, eu enumerei aqui de 1 a 5. Então, eu vou clicar aqui, vou em animações, disparar ao clicar em 1. Agora eu vou clicar novamente neste X, adicionar animação de zoom e vou disparar no 2. Clico no X, adicionar animação, zoom, disparar no 3. Clico no X, adiciono animação, zoom, disparar no 4. E vamos fazer isso de novo para o número 5. Lembrando sempre de clicar em adicionar animação. E depois disparar nesses outros círculos, tá? E aí eu só vou selecionar todos eles aqui para arrumar todos eles ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar com o botão direito, intervalo, e vou clicar aqui, ó, retroceder após terminar a execução. Então, faço isso aqui, vai servir para todos. E esse xizinho depois, nós vamos colocar ele para frente. Então, o que que vai acontecer? Se a gente escolher o errado, ó, apareceu o X. Escolheu errado, X, errado, X, errado, X, errado, X.
E se eu escolher o certo, ele vai para o próximo slide, tá bom? Beleza. Então, ok, eu vou tirar esse X daqui para não atrapalhar, porque depois nós vamos substituir esses círculos pelas imagens que a gente precisa. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em todos esses círculos, todos, e vou adicionar a animação de aparecer. Essas animações de aparecer aqui, eu vou colocar todas com o anterior e vou trazer aqui para baixo do play. Lembra que esse círculo branco, ele vai aparecer depois que a gente clicar no play? Então, eu vou trazer ele para cá, vou pegar todas as animações juntas e vou arrastar aqui para debaixo. E vou dar um atraso para ele acontecer depois. Então, o que que nós fizemos aqui, ó, nesse gatilho do play? Quando eu clicar no play, essas duas imagens que estão aqui embaixo, né? Elas vão girar, desaparecendo, e essa daqui vai girar, aparecendo. Logo depois que elas aparecerem, vai aparecer o quê? As nossas imagens, que são esses círculos. Então, se a gente colocar no modo apresentação, vai ficar assim. Certo? E aí, nós vamos também fazer essa parte do cronômetro, tá? Esse primeiro jogo, quem vai começar é o time azul. Aqui eu simplesmente coloquei um círculo, escrevi tempo, e um círculo vazio, coloquei aqui na cor vermelha. E centralizei os dois. Nesse círculo vermelho, nós vamos colocar a animação de aparecer de volante, né? Entrada de volante. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vamos em intervalo e vamos escolher a duração. No caso, vai ser 5 segundos. Então, vou colocar 5 aqui e ok. Então, em 5 segundos, esse círculo ele vai fazer uma volta completa. Quando ele fizer uma volta completa, eu quero que apareça esse ajudante aqui, o azul. Então, eu vou colocar uma animação nele de aparecer de barras e vou colocar após o anterior. Então, ou seja, vai aparecer tudo isso daqui e logo depois ele vai aparecer, tá bom? Isso quando eu clicar quando eu clicar aqui, ó, nesse tempo. Deixa eu renomear aqui essa bolinha do tempo. Já tá aqui, renomeado com o tempo. Então, eu já vou engatilhar, ó. Vou selecionar essas duas animações. Vamos aqui em animações, disparar ao clicar em tempo. Se eu coloco no modo apresentação, clico aqui no tempo, ele vai girar isso daqui em 5 segundos. Quando terminar, vai aparecer o ajudante azulzinho. Nesse ajudante azulzinho aqui, nessa animação dele de aparecer, eu vou colocar aqui um efeito, tá? Então, aqui, clico no botão direito e vou colocar o efeito de sino. Efeito não, o som de sino. Só que aí, o que acontece? Se por acaso ele não acertar, eu vou clicar novamente e quem vai aparecer vai ser o roxinho. Então, agora eu vou clicar nesse ajudante aqui azul, vou adicionar a animação para ele desaparecer. Agora, eu vou clicar nesse círculo vermelho, adiciono a animação de volante. Vou colocar aqui com o anterior, e essa animação de volante aqui em intervalo, eu vou escolher 5 segundos. E esse ajudante aqui, esse roxinho, ele vai aparecer, então vou colocar a animação nele de aparecer também em barras. Vou deixar após o anterior e nele, em opções do efeito, eu vou colocar o som de sino. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todas essas 3 animações, que é o azulzinho, o ajudante azul para desaparecer, esse volante aqui para acontecer em 5 segundos e logo após aparecer o ajudante lilás. Então, eles aqui também vão ficar engatilhados onde? Lá no tempo, que é nesse círculo aqui. Então, eu vou disparar ao clicar em tempo. Então, no tempo, nós vamos ter 2 gatilhos. O primeiro gatilho e o segundo. Então, se a gente coloca aqui no modo apresentação, nós temos o seguinte. O tempo, cliquei no tempo. Apareceu o ajudante azul. Clico novamente, ele desaparece. Passa 5 segundos, aparece o roxinho.
Se eu clico no tempo novamente, o roxinho vai desaparecer e vai aparecer o azul, certo? E assim sucessivamente. Então, o nosso double aqui, ele está praticamente pronto. Quantas cartas você deseja? Vamos colocar aqui 4 cartas como exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar, vou clicar com o botão direito e vou duplicar esse nosso double. Só que aqui, qual que vai ser o probleminha? Primeiro, nós vamos tirar, vamos inverter a posição da resposta certa, tá? Então, eu vou tirar ela daqui e vou colocar em outro lugar. Primeiro ponto, esse. E depois a gente vai ter que colocar aqui, para quem começa o jogo, vai ser o lilás e não o azulzinho, tá? Então, a gente vai ter que inverter essa posição aqui. Para não ter problema, vamos fazer novamente essa animação. Bom, então eu vou deletar aqui essas animações dos bonequinhos e nós vamos fazer de novo. Então, começando, vamos clicar no círculo vermelho, colocar o volante, clico com o botão direito, em intervalo e vou colocar 5 segundos. Agora eu vou clicar no ajudante roxinho, que ele vai aparecer primeiro, vou colocar a animação de barras. Essa animação de barras vai acontecer após o anterior. E eu vou colocar um efeito aqui nela de o som, né? O ruído de som, o ruído de sino. Então, eu venho em opções do efeito. E no som, vou colocar aqui o sino. Essa aqui é a primeira animação. Depois, quando eu clicar novamente, o que vai acontecer? O roxinho, ele vai desaparecer. Então, eu adiciono a animação de desaparecer. Essa animação vai ficar engatilhada, aliás, vai ficar ao clicar do mouse. Então, ela vai desaparecer. Esse meu círculo vermelho, eu vou adicionar a animação de volante. Mais uma vez, eu vou colocar ele com o anterior. E vou colocar o tempo de 5 segundos. Passados 5 segundos, o meu ajudante azul vai aparecer. Então, eu vou adicionar animação nele de aparecer de barras. Vou colocar ele após o anterior e vou colocar também o som do sino. Então, todas essas 5 animações, com 2 ao clicar do mouse, vão ficar engatilhadas nesse tempo. Então, vamos aqui, selecionar tudo, disparar ao clicar em tempo. Perfeito. E vou colocar um sobre o outro. Então, se eu coloco no modo apresentação, cliquei no tempo. Apareceu o roxo. Cliquei no tempo novamente, desapareceu o roxinho e vai aparecer agora o azul. Se eu clicar no tempo novamente, vai aparecer o roxo. Beleza? Então tá pronto. A gente precisa dessas duas bases, tá? Uma começando com o time azul e a outra começando com o time roxo, tá bom? Aqui, só para não confundir, eu vou colocar o roxo aqui pra frente. Aliás, o azul aqui pra frente. Então, um vai começar com o azul e o outro com o roxo. Aí, a gente vai selecionar esses dois slides e vamos duplicar, né? Pressiona o Shift, clica no outro, clica com o botão direito e duplicar. Aí, você vai duplicar por quantos slides você quiser. Então, por exemplo, vão ser 6 jogos. Então, aqui eu tenho 6 jogos. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente fazer isso aqui, ó. Trocar de posição o lugar que está certo. Pronto, trocamos de posição. Agora, nós vamos fazer o preenchimento desses espaços, tá? Eu vou pegar aqui esse meu conjunto de ícones e vou carregar aqui para o meu primeiro slide. O que nós vamos fazer? Primeiro, escolha qual que é a sua imagem que vai ser igual. Vamos colocar a Bíblia. Então, a Bíblia vai ser minha imagem idêntica. Eu venho aqui, vou clicar nesse círculo, formatar, venho nessa setinha, preenchimento, preenchimento com imagem ou textura, área de transferência. Pronto, colou a minha imagem aqui. Agora eu vou escolher um outro campo aqui, para quê? Para dar F4, né, ou fazer o mesmo processo. Então, eu colei as duas imagens iguais. Agora, nesses outros ciclos, eu vou ter que ter imagens totalmente diferentes. Então, aqui eu vou pegar esse patins, clico em outro lugar,
venho preenchimento com imagem ou textura e clico novamente em área de transferência. Pronto, colou patins. Aí eu venho aqui e vou pegar o Papai Noel. Vou colocar o Papai Noel aqui. Clico aqui, preenchimento com imagem ou textura, área de transferência. Preenchimento com imagem ou textura, área de transferência. E sempre clicar em área de transferência. Você pode fazer isso, ou pode fazer isso aqui, ó. Clica nele, vem aqui, preenchimento da forma, imagem, e vai procurar a sua imagem que está salva no seu computador. Eu acho que assim, colando a imagem fica melhor, tá? Mas simplesmente não copia e cola. Por quê? Lembra que dentro desses círculos nós temos animações. Na verdade, eu tenho um gatilho para colocar esse X, eu tenho um hiperlink para ir para o outro slide. Então, por isso que não é interessante a gente colar os ícones separados. É importante a gente preencher esses círculos com as imagens, tá? Vamos preencher tudo aqui e vamos voltar. Ó, então nós temos esses dois círculos e eles estão preenchidos com imagens diferentes, mas somente uma está com imagem igual. E essa que está com imagem igual é aquele círculo laranja que nós colocamos, porque ele tem um hiperlink que vai para o próximo slide. Tudo bem? Então, se a gente coloca no modo apresentação, ó, cliquei no play, virou e tem aqui as imagens. Agora, tempo, vamos lá. Primeiro time a responder vai ser o time azul. 5 segundos, né? Qual que é a resposta certa? Ah, é a luva. Errou. Ah, o X não apareceu porque eu coloquei lá embaixo, mas tem que colocar ele aqui no meio. Errou. Então, de novo, mais 5 segundos. Qual que é a resposta certa? Ah, é a Bíblia. Então, eu cliquei na Bíblia e eu vou para o outro slide, tudo bem? Então, agora aqui, ó, vou colocar o meu X aqui no meio, porque já está pronto esse meu jogo. Aí, nós vamos fazer o quê? Vamos preencher da mesma forma os demais. Então, primeiro foca no item que é igual, então vai preencher esse campo aqui laranja, vai escolher um outro lugar aqui para preencher o mesmo ícone e depois vai colocar ícones diferentes. E pronto, traz o xizinho aqui para cima. E faz isso com todos os outros slides, tudo bem? Preenche isso daí. Preencheu tudo? Aí nós vamos para a nossa parte de perguntas. Então, eu vou trazer aqui o meu slide que eu já deixei pronto. E aí, como é que vai funcionar aqui? Primeiro, nós temos um template que vocês escolhem, qual que é o template que vocês querem. Eu coloquei 2 retângulos, um de pergunta e outro de resposta. No retângulo de pergunta, eu coloquei uma animação aqui de flutuar para baixo. Então, ela vai aparecer, flutuar, só que vai ser para baixo. Vamos arrumar aqui a questão do tempo para deixar somente 5 segundos, para ser mais rápido. Aliás, 0,5 para ser mais rápido. E essa estrelinha aqui eu vou colocar um zoom, e ela vai acontecer após o anterior. E aqui eu vou colocar essa pergunta com o anterior, então para ela começar automaticamente. Se a gente coloca no modo apresentação, ela desce e logo depois faz o zoom dessa estrela, tá bom? Essa resposta aqui, ela vai também aparecer, só que ela vai flutuar para cima. Só que ela vai ficar engatilhada onde? Na estrela. No caso, a minha estrela é imagem 20. Então, eu venho aqui, vou disparar ao clicar em imagem 20. E vou também alterar aqui o tempo dela para ser 0,5. Se a gente coloca no modo apresentação, ó, desceu a pergunta, cliquei na estrelinha, subiu a resposta. Beleza? E aí, a gente pegou o mesmo card, né, que a gente utilizou lá pro Double, aquela capa inicial, e vim aqui, ó, cliquei nele 2 vezes, vim aqui em cor e alterei as cores, tá? Então, para ficar azul, verde e amarelo. Peguei um ícone de errado, de não existe, proibido, né, e um ícone aqui do Papai Noel, tá bom? Então, a gente vai colocar a cartinha sobre os ícones, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar nesse ícone, eu vou colocar a animação de desaparecer. Essa aqui é a imagem 14, ela vai ser disparada ao clicar na própria imagem 14. Então, ou seja, quando eu clicar no ícone aqui, ó, na capinha, ela vai desaparecer, tá bom? E aí, eu só vou copiar a animação, clicar 2 vezes aqui para copiar a animação e vou clicar nas outras cartinhas. Se eu coloco no modo apresentação, cliquei na azul, desapareceu. Cliquei na amarela, desapareceu. Cliquei na verdinha, desapareceu, tá bom? E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar
nessas 3 imagens coloridas, vamos clicar com o botão direito e enviar para trás. Deixar dessa forma, por enquanto. E nessa caixinha aqui, ó, eu coloquei a casinha para representar para ir para a página inicial, que a página inicial vai ser essa daqui que a gente ainda vai montar. Então, aqui eu vou colocar um hiperlink para ela ir lá para o início, no caso, o slide 1. Ok, resolvi tudo isso daqui, eu deixei organizado um slide de pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse slide e vou trazer aqui para baixo, para o meu próximo jogo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Por que eu deixei isso aqui para frente, né? Aliás, a capinha lá para baixo. Porque eu vou inverter a posição do Papai Noel de lugar. Vou duplicar, vou trazer esse item duplicado para baixo. E aqui, mais uma vez, eu vou trocar o Papai Noel de lugar. Ajeitem direitinho, tá? Vamos duplicar, trazer entre meio o outro e vamos trocar o Papai Noel de lugar. Duplica. Deixar ele aqui mesmo. Ok? Depois que faz isso, nós vamos fazer o quê? Cliquei no Papai Noel, com o Shift pressionado, cliquei nessa imagem, cliquei na outra, clico no botão direito e envio para trás. Vamos lá no próximo slide, seleciona, Shift, seleciona o outro. Se eu aperto F4, ele vai repetir o que eu fiz. Então, vamos aqui, seleciono os 3, F4, enviou para trás. F4, enviou para trás. E assim a gente vai fazer em todos os slides. Então, para poder andar mais rápido, tá? Já está pronto aqui. Então, é o seguinte, ó. Tá aqui, play, girou. Cliquei no tempo. Apareceu o bonequinho azul. Qual que é a resposta certa? A resposta certa é a Bíblia. Cliquei na Bíblia, foi para o slide de pergunta agora. Qual que é essa pergunta que tá aqui? Ah, tal, respondeu? Clico aqui na estrelinha. Olha, respondeu certo. Qual que é a cor que você deseja? Ah, eu quero azul. Não é dessa vez. Time roxo, qual que é a cor que você quer? Ah, eu quero verde. Acertou, então o ponto vai ser do time verde, tá? Aliás, do time azul. Vou clicar nessa casinha e vamos para a página inicial, que é onde vai ter o nosso placar, ok? Então, o nosso jogo é assim. O nosso placar, como que foi feito? Primeiro, coloquei aqui as nossas 2 imagens para representar os nossos 2 times e coloquei um retângulo, tá? Representando a cartinha. Eu vou duplicar esse retângulo e vou colocar o Papai Noel aqui em cima. E vou agrupar essa forma, tá? Então, ó, agrupei. Deixa eu deletar isso aqui. Como é que vai ser? Essa imagem aqui, essa capinha de cima, ela vai desaparecer. Então, eu vou clicar aqui em desaparecer. Esse é o retângulo 5. Então, vai disparar ao clicar em retângulo 5. Ou seja, quando eu clicar nele, ele vai desaparecer. O que vai ter de trás? Essa imagem do Papai Noel. Então, eu vou clicar com o botão direito, enviar para trás, e vou trazer uma aqui, uma sobre a outra. Vamos selecionar os 2, vamos colocar. Agora é só duplicar, Ctrl D, e nós vamos duplicar. Fez isso daqui, seleciona tudo, Ctrl D e traz para baixo. Ok? Se a gente coloca no modo apresentação, ó, cliquei, pá, apareceu as cartinhas. Para fazer a nossa animação de destravar a nossa fase, o que foi que eu fiz aqui? Coloquei um círculo, ó, nada mais do que colocar um círculo, pintei aqui de preto, coloquei um contorno vinho, e nesse contorno vinho eu coloquei aqui um pouco mais grosso, e no traço eu coloquei pontilhado. Tá? Só isso daqui, na verdade, nem vinho, foi um cinza aqui. Tá? Fiz isso daqui. Procurei lá no site, né, dos ícones, um cadeado fechado e um cadeado aberto. Eles no mesmo tamanho e da mesma cor. Aí aqui, nós vamos fazer o seguinte. Esse cadeado aqui fechado, aí eu agrupei os 2, né? Então, a gente vai agrupar, ó, são 2 formas, ó, eles estão separadas.
a gente vai agrupar e vamos colar como imagem, porque é melhor. Então, eu copio, clico com o botão direito, colar como imagem. Então, aqui já deixou de ser duas formas agrupadas para se tornar uma imagem só. Aqui também, copio, clico com o botão direito, imagem, tá? Então, eu vou utilizar as imagens ao invés das formas agrupadas. Nesse cadeado fechado, vou colocar a animação de desaparecer. No painel de animação, ele é a imagem 101. Então, eu vou disparar ao clicar em imagem 101. Cliquei nele, ele vai desaparecer, tá? E esse cadeadinho aqui, ok, ele pode deixar aqui sem ter animação nenhuma. E eu vou colocar ele, por enquanto, para frente. Vou trazer ele aqui para frente. E vou colocar um sobre o outro. Selecionar os dois. Alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Vamos colocar aqui. Agora, duplica e traz aqui para o lado. Para não ter nenhum probleminha da gente se confundir, quem é o time que vai começar primeiro, eu preferi colocar aqui esse círculo da cor azul, esse aqui o roxinho. Vamos selecionar os dois e vamos duplicar, trazer para cá. Só para a gente ter uma noção, tá bom? Aí, nesses cadeados abertos, nós vamos colocar o hiperlink para as perguntas. Aliás, para as perguntas não, para o jogo do Double. Então, por exemplo, o primeiro jogo está no slide 2, o próximo no slide 4, 6, então o outro vai ser 8, 10, 12 e assim por diante. Então, aqui, ó, clico nesse ícone aqui, né, do aberto, hiperlink, slide 2. Esse hiperlink, slide 4, hiperlink, 6, 8 e assim por diante, tá bom? Colocou todos os hiperlinks, então eu vou clicar, com Ctrl vamos pressionar todos os outros, clico com o botão direito e envio para trás. Então, se a gente coloca no modo apresentação, tá todo mundo fechado, cliquei no primeiro, abriu, cliquei no cadeado aberto, foi para o meu jogo 1. Play, abriu, tempo vai rodar os 5 segundos. Respondeu errado, vai aparecer o X. Respondeu correto, vai para o nosso slide de pergunta. Respondeu, cliquei na estrelinha, subiu a resposta. Escolheu uma cor, não apareceu o Papai Noel, na outra apareceu. Cliquei então na casinha, voltei para a página inicial e vou dar o ponto para quem acertou. E é esse daqui o nosso jogo Double, né, readaptado para uma gamificação, do qual a gente pode utilizar em sala de aula para poder revisar algum conteúdo importante e aumentar o engajamento da nossa turma. Então, espero que você tenha gostado dessa sugestão e que você faça o seu jogo certinho. Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.